Evangelho, quarta-feira da 7ª semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai Santo, guarda-os em teu nome. O nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tireis do mundo, mas que os guardeis do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 7ª semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos acompanhando a leitura do 17º capítulo do Evangelho de São João, a oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo após o longo diálogo com os seus apóstolos durante a Santa Ceia. Hoje ouvimos a continuação do texto de ontem, onde, após o Senhor dar testemunho, e falávamos sobre isso, dar testemunho da aliança daqueles que o Pai lhe entregou. Primeiro o Senhor afirma a identidade: são meus. Me destes porque são teus, e tudo que é teu recebo e entrego o que recebi de ti, por eles. Por amar, entrego por eles todo o amor que o Pai lhe entregou. E aqui está a aliança estabelecida. A aliança se estabelece num ato de entrega do amor que foi participado por Deus. E o testemunho dos discípulos, aqueles que estavam no mundo, que estão no mundo, mas que pertencem ao Pai, e aqui a gente pegou a imagem do bom pastor, que ouvindo a voz do Senhor foram conduzidos até Cristo, e agora, ouvindo a voz do Senhor, o bom pastor aprenderam a segui-lo. E o vínculo de aliança é que o amor que receberam, eles guardam consigo. Eles guardam no coração, através das palavras de Jesus. E como bem sabemos, e ontem falamos a respeito do conhecer, não apenas as palavras em estrito senso, mas a vida que nasce dessa palavra. Cristo é a palavra viva do Pai. Então, a vida e a aliança entre o discípulo e o seu Senhor está na comunhão, não apenas do ouvir a palavra, mas do permitir que essa palavra guie os seus passos e modele toda a sua vida. O Filho não cumpriu outra coisa que não fosse a vontade do Pai, a palavra do Pai. O discípulo é aquele que escolhe, por conta da obra que Deus realiza em sua vida, ou seja, falávamos ontem, o Senhor nos tira do meio do lodo, né? Nos faz seus, estende suas mãos, toma-nos em suas mãos e nos dá a água do seu Santo Espírito, que purifica as nossas manchas e que infunde e que estabelece em nós um novo nascimento, renascemos no Espírito. E a partir de então, nossa alma se abre para receber tudo aquilo que o Senhor nos concede. E cada um desses dons nos leva a viver intensamente Cristo. Vamos aos poucos, pela ação do Espírito Santo, aprendendo a fazer da nossa vida um acontecimento de comunhão. Quem me vê, vê o Pai. Quem vê o discípulo de Jesus, vê o próprio Senhor Jesus. Essa aliança na qual
o discípulo permanece unido ao seu Senhor e se faz conhecer no mundo. Falávamos no domingo, como bem sabemos, a respeito dos sinais messiânicos que acompanharão os discípulos que partirão batizando e anunciando o Evangelho. Os sinais messiânicos testemunham que Cristo ressuscitado está no meio de nós, está com eles, vive em suas vidas. Porque essa aliança, ela é indelével, ela não se apaga, como nós normalmente falamos a respeito do sacramento do batismo. Marca indelével, ou seja, que nunca se apagará. A aliança que Deus quis por ti e por mim a vida eterna e continua querendo e nos entrega tudo o que é necessário para que nós possamos querer, perseverar nesse querer e estabelecer uma aliança de vida, já agora os tesouros do céu. Olha que maravilha, meus irmãos. Quem teve a oportunidade de ler hoje a primeira leitura, que é um trecho muito comovente do livro dos Atos dos Apóstolos, o padre pega aqui um instantinho. Estamos no capítulo 20. Paulo deixa a cidade de Éfeso. A cidade que lhe foi tão cara ao coração. A carta aos Efésios é uma das cartas mais bonitas que nós conhecemos de São Paulo. Fala sobre o poder do Espírito Santo, fala sobre a comunhão, chama os homens ao compromisso de vida, à aliança. Em Éfeso, São Paulo ficou prisioneiro por algum tempo, passou perseguições e inúmeras situações difíceis para anunciar o Evangelho e testemunhar o nome do Senhor, suportando pacientemente a demora das conversões, o vacilar na fé dos convertidos, suportando pacientemente a perseguição dos agressores e ensinando a amar os que lhe faziam mal. Essa é importante, hein? Paulo sendo perseguido e maltratado, como todos os demais fiéis que abraçavam a fé no nome de Jesus, é claro que eles olhavam para ele, para como Paulo vivia cada uma de suas dores, cada uma de suas provações. E ali São Paulo ia educando pela vida a viver Cristo. Não sou eu, mas quem vive é Cristo que vive em mim. Esse é um chamado nosso, meus irmãos. Caminhamos juntos diariamente na nossa meditação para termos essa graça de ensinar nossos irmãos e irmãs, pela misericórdia de Deus e pela obra do Espírito Santo em nós, a viver Cristo. Quantos dos nossos ouvintes, daqueles que nos acompanham cotidianamente, nossos ouvintes em senso amplo e aqueles que nos acompanham cotidianamente, ouvindo as meditações e escolhendo entregar uma parcela do seu tempo para buscar ouvir a Deus através dessa oferta pastoral que fazemos, conseguiu encontrar luz interior para poder caminhar em comunhão com Cristo diante de situações de desavença, diante de situações de provação, diante de situações de sofrimento. Quantos conseguiram também recolher força interior para render graças a Deus e, no ato de humildade, bendizer a Deus por tudo aquilo que estava recebendo de bom e chamar à comunhão da partilha outros corações que estavam à sua volta? Alegrai-vos comigo, encontrei uma pérola, a pérola preciosa, encontrei a minha ovelha perdida, achei minha moedinha. Venham, venham. Hoje eu tenho uma felicidade que quero dividir com vocês. Assim, vivemos como cristãos e naquele momento em Éfeso era chegada a hora de Paulo partir. E o Espírito Santo, como vimos ontem, já havia colocado no coração de São Paulo que duras provas e tribulações o esperavam no seu caminho a Roma. Aliás, é bem pertinho daqui onde o padre mora, o lugar onde São Paulo ofereceu a vida por amor a Cristo. E digo a vocês que para mim é sempre muito comovente visitar
a igreja das Três Fontes, onde São Paulo, na região onde São Paulo foi morto. Toda essa região aqui, onde moro, era uma região repleta de catacumbas por ser uma das estradas de saída da Via Ardeatina, que levava para as regiões tanto do norte quanto do sul de Roma, que levavam para fora, né, dos horizontes do Império, mas ao mesmo tempo era uma região próxima à Via Ápia, que era muito usada para sepultamento das pessoas. E aqui foi nessa região que os cristãos começaram a se reunir para tentar, como muitos sabem, escapar da perseguição dos romanos e frequentavam as catacumbas, uma vez que, por tradição, eles tinham muito medo que os espíritos estivessem presentes naquele lugar, eles trouxessem algum mal por eles não prestarem honras em relação à presença deles ali num lugar que foi consagrado a eles. Porém, os cristãos se reuniam ali para celebrar a união e para celebrar os sacramentos, e se reuniam. E foi próximo, não tão perto assim, mas na mesma área geográfica, para onde levaram São Paulo, uma região um pouco mais pantanosa, e o mataram. Mas bom, isso é um parêntese. Voltemos a olhar essa experiência de São Paulo na cidade de Éfeso. O que a primeira leitura hoje se aproxima do Evangelho? Também é um momento de despedida. Paulo está confiando a Deus e entregando, olha aí, as suas últimas palavras ao povo de Éfeso. E o que Paulo apresenta para eles? Uma advertência sobre o que está por vir e como eles deveriam permanecer firmes na fé. Paulo mostrou a eles também com o seu testemunho como buscou o próprio sustento, não para se vangloriar disso, mas para que eles não se esqueçam que manter-se significa sacrificar-se. E assim como acontece para se manter uma casa, se trabalha arduamente e se empenha, não se espera que um outro venha fazer por nós, da mesma forma no caminho de fé. Um deve empenhar-se e não esperar que outros venham fazer por ele. É importante e fundamental recomendarmos-nos as orações dos nossos irmãos e façam isso abundantemente. Mas mais abundantemente ainda, rezem. Tenham a oração presente no cotidiano da vida de cada um. Então, esses ensinamentos de Paulo são muito significativos e, na conclusão do texto, um ato tão bonito em que Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Eis aqui. A última palavra do apóstolo não é bem uma palavra, é um gesto, é o cumprimento de um ato. É o ato do Espírito Santo, pois é o Espírito que ora em nós, com gemidos inefáveis. O Espírito que se move em nós. Paulo se ajoelha e a uma só voz, em um só coração, na comunhão do mesmo Espírito, unidos por uma só fé, eles erguem uma oração aos céus. E Paulo ali confia a história que viveram e o caminho de cada um deles aos cuidados de Deus. Depois se levanta e diz o texto: todos prorromperam em grande pranto e lançaram-se ao pescoço de Paulo. O beijavam aflitos, sobretudo por lhes haver dito que não tornaria a ver-lhes o rosto. Era hora do apóstolo seguir para uma missão, como o padre disse, que o esperava, realmente muito difícil. Mas como a expressão do amor da comunidade que o enviava em missão, pensem, ao mesmo tempo que os efésios recebem toda essa graça da atitude da oração de São Paulo que acabamos de falar, eles em oração com Paulo são uma grande consolação para o coração do apóstolo e ao mesmo tempo, em beijos e abraços, o enviam.
Paulo leva com eles o coração de cada um daqueles que abraçaram a fé. Porque entre os beijos e abraços estão também não só as palavras, mas o gesto concreto de que o nosso coração permanece juntos. Sofremos agora o efeito da distância, pois por um tempo não nos veremos, até que os nossos olhos se encontrem outra vez no reino dos céus. Belíssimo. E nesse tempo eu te espero e caminho para lá, porque lá é o nosso encontro, lugar do nosso encontro. Lá é a Galileia, para onde vamos encontrar o ressuscitado. A Nova Jerusalém, usando a imagem de Jesus que diz para ir à Galileia, depois da ressurreição, os discípulos o encontrarão lá, pegando essa imagem, né? Paulo segue para Roma para encontrá-los no céu. E os efésios sabem que Paulo parte para Roma e leva consigo parte do coração de cada um deles para que eles não percam o caminho e não se desorientem para chegarem até o céu. Que maravilha, meus irmãos, a beleza da igreja em comunhão e esse testemunho tão delicado que Lucas escreve de maneira tão sentida no 20º capítulo dos Atos dos Apóstolos, pois ele estava acompanhando tudo isso. E agora voltamos para o Evangelho e olhamos Jesus que repete entre o versículo 11 e o versículo 12, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Para que sejam um como nós. O Senhor nos quer dentro de aliança de amor da Trindade. Não é qualquer amor, não é uma experiência passageira, mas é uma experiência de plenitude, pois o amor entre o Pai e o Filho é pleno. Um amor que não apenas dá sentido à vida, mas inicialmente marca uma identidade. Vós sois meus. Eu vos escolhi. Eu estendi minhas mãos e tomei para si aquilo que outrora tomei para mim aquilo que outrora estava perdido. E amando, lhe dei do que era meu. Como amar sem entregar o que é nosso? Como amar, queridos padres, queridas seminaristas, queridas irmãs, queridos agentes de pastoral? Como amar na pastoral sem entregar o nosso coração? Não é possível. O amor na pastoral não é impessoal. Paulo amou cada um daqueles que o Senhor lhe entregou e por cada um deles dividiu quantas vezes foi necessário o seu coração, fracionou quantas vezes fosse necessário o seu coração para que fossem fortes e firmes na fé. Assim também nós. O Senhor conhecia cada um dos discípulos e por cada um deles, na medida justa, entregou o seu coração. E quantas vezes foi necessário, poderíamos assim dizer, pensando no pão da vida, fracionou e deu-lhes o alimento justo. Entregou-se por cada um quantas vezes foi necessário, para que não lhes faltasse o alimento que os sustentasse na caminhada e na vida cristã. Nutridos de Cristo, nós também somos chamados a rompermos-nos quantas vezes for necessário como pão entregue para nutrir os nossos irmãos. A pastoral não é uma ação social, ela é uma entrega de vida. E essa entrega de vida nos leva por todos os caminhos, inclusive por aqueles do cuidado do bem comum. Mas, sobretudo, essa entrega. Com que clareza e consciência Jesus não fala, guardei-os e nenhum deles se perdeu. Não guardei o povão, guardei cada um deles. Nenhum deles se perdeu, pois Ele conhece cada um. Todos têm espaço no seu coração. E Jesus consegue olhar para cada um de maneira singular
E isso é uma graça de Deus, isso é um dom que vem do céu. Porque, por mais que sejamos capazes na nossa memória e na nossa habilidade interpessoal, conhecer o coração de cada uma das pessoas que o Senhor nos confia é obra de Deus. E o Senhor muitas vezes nos dá as luzes necessárias em cada momento específico para que a gente possa conhecer o suficiente a ponto de cuidar do nosso irmão. Assim é na pastoral, na grande pastoral. Porque quantas são as centenas e milhares de almas que ao longo da vida de um sacerdote, de um consagrado, de uma consagrada, não passam por suas mãos. Mas olha, meus irmãos, e nas nossas pequeninas famílias, que temos o contato cotidiano, temos uma chance ainda maior de conhecer em profundidade o coração do outro. E cada vez que o conhecemos, somos chamados a desejar entregar mais a nossa vida como pão partido e alimento para a eternidade. Guardei-os, amei-os. Por eles me fiz sacrifício, entreguei minha vida. Escolhi viver, vivendo por eles. Coloquei em tuas mãos a pequena oferta do que tinha e o Senhor se fez por eles alimento bom, alimento são, alimento em abundância. E hoje, Senhor, me apresento aqui e te digo, são teus, guarda-os do mundo, pois eles estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Bonita a oração do Senhor. Agora, porém, vou para junto de ti, ó Pai, e digo isso no mundo, a fim de que tenham em si minha plena alegria. Vai para junto a dor da separação, porque indo para junto do Pai, como já falamos, não estará mais fisicamente junto deles. Essa dor vai acontecer. Mas o que é mais forte do que essa dor? A certeza de que Cristo vai para junto do Pai e vai preparar um lugar para nós. E ao sentar-se à direita do Pai, Ele que nos disse que todos que permanecessem unidos a eles estariam com Ele na eternidade, essa certeza nos faz enxugar as lágrimas da separação e das dores desse tempo. Sem uma verdade declarada como essa, é impossível caminhar no vale de lágrimas sem sucumbir. Sem a fé numa verdade declarada, nesta verdade declarada, não encontraremos alegria capaz de iluminar o nosso coração em meio aos sofrimentos, as perdas e as partidas que a vida nos reserva. Qual é a alegria que nos sustenta no caminho? Qual é a certeza que nos move no nosso viver Cristo? Paulo, ao partir e deixar os Efésios, não tinha dúvidas que, levando-os no coração, aonde estivesse, falaria com Cristo a respeito de cada um deles. E ao chegar na presença do justo juiz, após combater o bom combate e guardar a fé, falaria com Cristo sobre aquilo que entre eles, Paulo e o Senhor, havia de mais comum e mais íntimo: o amor por todos aqueles que ele fez nascer na fé, em Éfesos, em Corinto e por todos os lugares por onde ele passou. Quando estamos unidos na fé, levamos o outro no coração. E do que falaremos com Cristo, senão do amor em comum que dividimos por aqueles que amamos nessa vida? Mas é preciso que haja certeza no nosso coração de que caminhamos para junto desse Senhor e caminhamos com Ele, por Ele e nele, a fim de um dia estarmos na glória dos céus. Veja como o Senhor fala: não peço que o tires do mundo, mas que os guarde do maligno. O Senhor não nos isenta da luta necessária no viver cotidiano, mas se coloca ao nosso lado contra aqueles que se levantam contra nós, no caso, contra o inimigo de Deus.
Ele se coloca ao nosso lado. Ele se coloca ao nosso lado no mundo para que escolhamos as coisas de Deus. Então Cristo virá sempre ao nosso encontro para que nós possamos permanecer escolhendo o que é de Deus, pois nós somos dele. E então ele diz: santifica-os na verdade. Santifica-nos, Senhor, na verdade, pela ação do Teu Espírito, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus, Rainha dos Apóstolos e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.